Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom dia! Vamos dar início a mais um de nossos aulas virtuais, né? Como nós já havíamos combinado, toda sexta-feira eu passarei um conteúdo novo para vocês. Toda segunda-feira eu farei a correção dos conteúdos, né? Correção das atividades que eu passar, né? Para vocês, tá bom? Então, gente, na aula passada nós estudamos sobre predicado, não foi? E nós estudamos a primeira parte dos predicados, não foi que nós estudamos sobre predicação do verbo, não foi assim? E eu passei uma pequena atividade, não foi de apenas 5 questõezinhas, para vocês copiarem no caderno de vocês e responderem mesmo no caderno, foi assim? Não passei a atividade do livro, tá? A atividade do livro vai ser só na próxima aula. Eu passei uma atividadezinha só para reforçar mesmo o conteúdo e para fixar o conteúdo na cabecinha de vocês, tá bom? Então, gente, eu vou corrigir essa atividade que eu passei para vocês agora, tá? Então, acompanha aí quem fez no caderno, acompanha aí no caderno de vocês. Lembrando que ainda receberei a atividade, tá certo? Hoje, né? Que no caso, nessa segunda-feira, receberei a atividade de vocês. Quem não puder me mandar hoje, me manda um recadinho no WhatsApp, me explica por que não está podendo mandar, tá certo? Que eu receberei em outro dia sem nenhum problema, tá certo? E, gente, não deixem de copiar a atividade de responder, tá certo? Porque quando vocês precisarem estudar no caderno, vocês têm a atividadezinha copiada, tá? Então, vamos lá. Na primeira questão, temos assim: identifique os predicados das orações a seguir. Então, o que é o predicado? É tudo aquilo que vai falar sobre o sujeito, né, na oração, né? E um macetezinho para vocês identificarem mais facilmente o predicado é que toda oração possui dois elementos essenciais, o sujeito e o predicado. Então, tirando o sujeito, o que sobra, tudo que sobra é o predicado, tá certo? Então, vamos lá, item A. A menina é legal. O sujeito é a menina, então o predicado será é legal, tá? Lembrando que sempre dentro do predicado vem o verbo, tá? B. Brincamos de bola a tarde toda. Gente, vejam aí que já temos brincamos, que é um verbo, tá? Como eu falei, sempre dentro do predicado vem um verbo. O verbo nunca vem no sujeito, né? Então, ó, brincamos de bola a tarde toda. Quem brincou, né? Quem foi? Nós brincamos de bola a tarde toda. Então, nós não está explícito aí nessa oração, né? Então, temos um sujeito oculto aí, não é assim? Então, o predicado vai ser brincamos de bola a tarde toda, certo? Nessa oração, toda oração aí vai ser composta somente do predicado. O sujeito está oculto, ok? C. João e Maria são irmãos. Então, temos o sujeito composto, João e Maria. Então, o predicado é são irmãos. D. Os jovens são divertidos. Então, temos o sujeito, os jovens, e o predicado é são divertidos. Ok? Deu para identificar? Então, para vocês identificarem melhor. Item A. O sujeito, a menina. Predicado é legal. Item B. O sujeito está oculto. Então, o predicado é brincamos de bola a tarde toda, tá? Toda oração é composta do predicado. Item C. O sujeito é João e Maria. E o predicado é são irmãos. Item D. O sujeito é os jovens. E o predicado é são divertidos, tá? Segunda, classifique os verbos em destaque de acordo com sua predicação. Então, gente, como é que vai ficar essa classificaçãozinha aí? Então, vocês vão dizer se o verbo é um verbo intransitivo, ou seja, aquele que não precisa de complemento, né? Que não existe um complemento do verbo. O verbo não exige complemento, né? Não tem um objeto. Ou se o verbo é transitivo, né? E se o verbo é transitivo, né? Que é o verbo que exige algum complemento. Vocês vão dizer se ele é um transitivo direto, que é aquele que não vem preposicionado. Se é um transitivo indireto, que é aquele que vem preposicionar. Ou se ele é bitransitivo, aquele que vem com dois complementos, um sem preposição e um com preposição, tá? O item A tem assim: Joana ofereceu comida aos mendigos. Eu tenho um verbo ofereceu, né? O que foi que Joana ofereceu? Comida aos mendigos. Se ela ofereceu, ela tem que oferecer algo, né? Que ela ofereceu o quê? Comida. Então, a gente tem um primeiro complemento. E vejam que o complemento aí não tem preposição, tá? Então, é um complemento direto, né? Só que se ela ofereceu algo a alguém, né? Então, ó,
eu tenho o primeiro complemento sem preposição e o segundo complemento aos mendigos já vem com preposição, já está pré-posicionado. Então, eu tenho um verbo bitransitivo, né? Pois ele exige complemento e ele exige dois complementos. Um complemento direto e um complemento indireto, tá? Então, eu tenho um verbo bitransitivo. E tem B. Os alunos precisam de materiais novos. Então, gente, eu tenho o verbo precisam, né? Os alunos precisam de quê? De materiais novos. Então, eu tenho mais um complemento aí de materiais novos, tá certo? E ele vem preposicionado, né? Vem com um dia aí, que é uma preposição. Então, eu tenho um objeto, né? Indireto. Então, o verbo aí é um verbo transitivo indireto. C. A menina sumiu. Vejam que não tem nenhum complemento, não existe nenhum complemento. Então, temos um verbo intransitivo. A mesma coisa acontece no item D. Ele partiu. Não existe complemento, então temos o verbo intransitivo, ok? Cada questão temos assim. Relacione as colunas de acordo com a transitividade dos verbos destacados. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo intransitivo. Gente, eu esqueci de colocar aí os verbos bitransitivos, né? Transitivo direto e indireto, tá? Mas quem não soube fazer isso aqui, tudo bem, tá? Vou desconsiderar. O importante é que vocês tenham tentado fazer, tá? O primeiro itemzinho tem assim: gosto de pessoas que são otimistas. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, né? Pois ele tem um complemento que é seguido por preposição, tá? Então, temos um verbo transitivo indireto. Deram-me uma notícia que foi muito triste, né? Então, eu tenho um verbo bitransitivo aí, direto e indireto, que eu não coloquei nas opções, tá? Então, ele seria o 4, né? Porque eu tenho um complemento com preposição e um sem preposição, né? Deram-me uma notícia. Esse um aí é o artigo, né? Então, é sem preposição. E muito triste. Tem uma preposiçãozinha aí, então é bitransitivo, tá? Meu amigo morreu ontem. Meu amigo morreu ontem. Então, eu tenho o verbo morreu. Ele não tem complemento, tá, gente? Meu amigo morreu ontem. Eu tenho apenas um advérbio aí de tempo, né? Ontem. Então, não é um complemento do verbo, tá? Então, é um verbo intransitivo. Cecília ganhou o prêmio. Então, eu tenho Cecília ganhou. Ganhou o quê? O prêmio. Então, eu tenho um complemento aí do verbo, o prêmio. Esse o não é preposição, é um artigo. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, tá? Os viajantes chegaram de manhã. De novo, eu vou ter, depois do verbo, ó, chegaram de manhã. Eu não vou ter um complemento do verbo, tá? Eu vou ter de novo um advérbio de tempo, tá certo? Então, eu tenho um verbo intransitivo, ok? Quarta questão. Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto. Então, vocês vão procurar aí qual dessas alternativas tem um verbo transitivo direto. Então, vamos lá. Item A. Comprei um terreno e construí a casa. Gente, vejam que no item A, eu tenho duas orações. Eu tenho um período com duas orações, porque eu tenho dois verbos. Olhem só. Comprei um terreno, eu tenho o verbo comprei, né? E tenho mais um verbo aí, ó, separado por uma conjunção. Tô separado pela conjunção e tenho assim, construir a casa, tá certo? Então, vejam que eu tenho duas orações aí, tá? Então, o primeiro verbo, comprei. Se eu comprei algo, né? Então, comprei um terreno, tá? Então, o complemento do verbo é um terreno, tá certo? E ele vem seguido de artigo, né? O artigo 1. Então, eu comprei um terreno é um verbo transitivo direto, tá? Construir a casa, da mesma forma, tá? Também é um verbo transitivo direto. Então, a alternativa que a gente tem um verbo transitivo direto é o item A, tá? Não precisou nem ver os outros itens. Quinta questão. Assinale a alternativa na qual o verbo é transitivo e indireto. Então, gente, a mesma coisa, só que o verbo tem que ser transitivo e indireto, né? Item A. O cão desapareceu ontem. O verbo é desapareceu. E ontem não é um complemento, é um advérbio de tempo, tá? Então, aí já temos o verbo intransitivo, então já não pode ser esse. B. Ofereceram um prêmio ao melhor vencedor. Vejam que temos
o verbo ofereceram. Ofereceram o quê? Um prêmio, né? Então, temos um verbo transitivo direto, ao melhor vencedor. Então, nós temos dois complementos aí, um direto e um indireto. Então, temos um verbo bitransitivo. Então, também não pode ser esse, né? C. Eles confiam em seus superiores. O verbo é confiam. Confia em quem? Em seus superiores. Então, temos uma preposiçãozinha aí, tá? Se temos uma preposição, temos um verbo transitivo e indireto. Então, o item correto é o item C, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei disponível no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Na próxima aula, daremos continuidade a esse conteúdo, tá? Que é um pouquinho complicadinho. Por isso, eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, tirem no WhatsApp, tá? Um beijo e até a próxima aula.